Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja com saúde. Estamos retomando aqui o nosso curso de eletricidade através das aulas remotas, né? Com o objetivo de fazer o fechamento das unidades N1 e N2. A gente vai inicialmente começar com uma aula de revisão sobre eletrostática, né? Falar um pouco sobre a lei de Coulomb, o campo elétrico e aprofundar o conceito de permissividade, né? O objetivo é a gente sanar as dúvidas, né, em relação às atividades 1 e 2 que vão compor a nota as atividades 1 e 2 que vão compor a nota de N1. Então vamos à aula. Como revisão, a gente vai começar falando da lei da gravitação universal, que tem muito a ver com a lei de Coulomb, né? Coulomb se baseou bastante na lei da gravitação universal. Newton propôs o seguinte, através de seus experimentos, que se eu tiver duas massas, né, vai haver uma força de atração entre essas massas, que é a chamada força gravitacional, né? Essa força gravitacional, ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro, né, dessas massas. Para transformar essa proporcionalidade numa equação, a gente toma uma constante ou um coeficiente de proporcionalidade, né? Então a equação fica Fg igual a G grande, que é a constante de gravitação universal, massa grande, massa pequena, R ao quadrado. Essa expressão aqui, ela dá simplesmente o módulo, né? Para marcar a direção e o sentido dessa força, que é uma grandeza vetorial, a gente tem que levar em conta um vetor de módulo unitário, que eu vou chamar de UR. Professor, eu não entendo esse negócio de vetor unitário. O vetor unitário, né, é um vetor que tem módulo igual a 1, para não influenciar no valor da força, né, mas ele marca a direção e o sentido da força, né? Então, para eu pôr uma setinha aqui em cima numa equação, eu tenho que especificar aqui na equação um vetor de módulo unitário. Então, agora eu tenho uma força gravitacional ou vetor força gravitacional. Em relação à lei de Coulomb, Coulomb também, né, através de experimentos, usando a balança de Cavendish, a balança de Cavendish, ele fez uma série de experimentos, né, no meio, né, fez o vácuo, né, e variou o valor das cargas, né, aqui eu tenho uma carga aqui grande e a carga aqui pequena, né, e quando ele colocava cargas positivas de um lado, carga negativa do outro, havia aqui nessa carga pequena, né, uma força de atração, que eu vou chamar de força elétrica. Essa força elétrica, né, através das medidas dele, ele detectou que é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, novamente, né, se eu tenho uma proporcionalidade para eu transformar numa equação, a força elétrica, né, eu, como meio é o vácuo, né, eu tenho uma constante eletrostática do vácuo, né, esse K0 aqui é a constante eletrostática do vácuo, né? Q grande, Q pequeno, R ao quadrado, né? Então aí eu tenho um módulo da força. Professor, e como é que eu marco a direção e o sentido da força? Eu vou, por exemplo, colocar um vetor unitário nessa direção aqui, para ficar diferente do outro lado, né? As massas, né? Então esse vetor de módulo unitário está apontado para lá, né? E a força elétrica é para cá. Então quando eu escrevo a força elétrica, né? A força vetorial elétrica, né? Então vai ser K0, Q grande, Q pequeno, R ao quadrado, né? O vetor unitário R. Aí você pode perguntar, professor, mas o vetor unitário está apontando para um sentido oposto ao da força elétrica. E é isso mesmo, né?
Porque como essa carga aqui ela é menor do que zero e essa aqui é maior do que zero, né? Então o negativo, né? O negativo dessa carga vai ficar menos o R, né? Ou seja, no sentido oposto ao vetor unitário R. Então a gente tem aí a força elétrica, né? Dada pelo produto das cargas, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Essas cargas a gente considerando como sendo cargas pontuais ou pontiformes, né? Cargas pontuais ou pontiformes é quando a gente despreza as dimensões da carga em relação à distância entre elas, né? A diferença das forças elétricas e da força gravitacional é que quando a gente tem cargas, por exemplo, positiva e positiva, né? Q grande e Q pequeno, né? Linha de ação que liga as duas cargas, né? Tá aqui a linha de ação que liga as duas cargas. Distância R, né? De uma da outra. Essa força agora é de atração. Então eu vou ter uma força elétrica puxando para cá, né? A carga grande, né? Gerando uma força, puxando a carga para cima dela, a carga pequena. Aliás, para cá não. Desculpa, pessoal. A força elétrica para lá, né? Expulsando, cargas de mesmo nome se repelem, né? Então, ir para cá, a força menos Fe. Aqui em termos de força gravitacional, eu tenho uma força gravitacional aqui, né? E tenho uma força menos Fg para lá. Beleza? Aqui as forças são sempre de atração. Cargas positivas e negativas, a força é de atração, tem uma força Fe para cá, né? Aliás, menos Fe, né? E uma força elétrica Fe puxando para cá. Essas forças, né? Podem ser tratadas como ação e reação, né? Outra maneira de se trabalhar com essas forças à distância é definindo um ente abstrato chamado campo, no caso aqui campo gravitacional para massa, né? Campo gravitacional, que é você associar a cada ponto do espaço uma propriedade física, né? No caso do campo gravitacional, você vai associar a cada ponto do espaço, né, uma propriedade chamada campo gravitacional, onde se eu colocar nesse ponto uma massa de prova, né, essa massa vai ficar submetida a uma força, que é a força gravitacional. Então o campo gravitacional a gente batiza ele, né, simboliza ele por esse G pequeno, que é a setinha, né? Então o campo gravitacional, o G, né, ele é dado pela força gravitacional por unidade de massa, M, né? Então, cortando esse Mzinho daqui com esse M daqui, a gente fica com o campo gravitacional G, G grande, né? Massa grande, R ao quadrado. E aqui o vetorzinho, né, para dar a direção e o sentido. A gente pode representar o campo gravitacional, né, dessa massa M grande, né, através de linhas de força. O campo gravitacional de uma massa grande, né, ele é sempre apontando para a massa. E a intensidade desse campo gravitacional ele é proporcional à quantidade de linhas de força. Ok? Outra propriedade dessa representação aqui, a linha de força é sempre perpendicular à superfície. E essa linha de força está representando o campo gravitacional G. Por exemplo, nesse ponto aqui, o campo gravitacional tem um valor G1. Nesse outro ponto, bem aqui assim, no ponto 2, tem um campo gravitacional G2 e assim por diante, né? Outra característica dessas linhas de força é que ela é sempre tangente ao campo gravitacional, ao campo gravitacional naquele ponto. É uma linha que passa tangenciando o campo gravitacional. Já se eu tiver duas cargas isoladas, né, uma carga positiva e uma carga negativa, né, a gente vai ter o campo gravitacional da carga positiva, por convenção, saindo da carga positiva, por exemplo, que grande, né?
à esquerda, carga saindo, aliás, as linhas de força saindo dessa carga, né? Da mesma forma, a quantidade de linhas de força ou a densidade de linhas de força sendo proporcional ao valor da carga, né? E se for uma carga negativa, menos que, né? A gente vai ter as linhas de força chegando, né? Então, as diferenças entre o campo elétrico, né, e o campo gravitacional é que o campo gravitacional é sempre na mesma direção, né? Se a massa da massa, né? E no campo, no campo elétrico, né? Ele muda. Se a carga for positiva, as linhas de força estão saindo. Se a carga for negativa, as linhas de força estão chegando. Ok? Então a gente tem aqui campo elétrico, né? Estamos aqui falando de campo elétrico. Então, para especificar melhor o campo elétrico, né? A gente define o campo elétrico campo elétrico é também uma grandeza vetorial. O campo elétrico é você associar a cada ponto do espaço uma propriedade física. Que propriedade física é essa? Se você colocar uma carga de prova, por exemplo, nesse ponto aqui, ela vai ficar submetida a uma força elétrica. Nesse ponto aqui, vai ficar submetida a uma força elétrica, né? Então, é uma região do espaço onde cada ponto tem uma propriedade específica, né? E aparecer uma força elétrica quando a gente coloca uma carga de prova. Então, o campo elétrico por definição, é a força elétrica dividido pela carga de prova aqui. Ok? Então, força elétrica dividido pela carga de prova aqui. A constante eletrostática, né? Voltando aqui para a constante eletrostática, eu posso reescrever essa constante eletrostática em função de uma outra grandeza chamada permissividade. A permissividade ela vai indicar a propriedade do meio de se polarizar eletricamente. No caso do vácuo, né, essa permissividade do vácuo, ε0, né, vai ser o inverso, né? Vai ser 1, né, sobre 4π K0, né? Como o K0 é 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado, Coulomb a menos 2, né? Por Coulomb, né? A permissividade é ε0, né? 1 sobre 4π ε0, né? Ou 1 sobre 4π K0. Esse valor é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Uma unidade que a gente ainda vai estudar mais à frente, né? Que é a unidade de capacitância, né? Esse Fzinho aí é de Faraday, né? Farad, né? Que é a unidade de capacitância, né? Então, no sistema internacional, a permissividade do meio, né, é dada por Faraday por metro. E aqui, voltando aqui para o campo elétrico, né, eu posso escrever, né, esse Q pequeno corta com esse Q grande, eu posso escrever como sendo 1 sobre 4π ε0, né, vezes Q dividido por R ao quadrado, né. Vou botar aqui o vetorzinho força elétrica, o vetor unitário, o R, né, e aqui o R. Então, o campo elétrico, né, em cada ponto do espaço é dado por essa equação. 1 sobre 4π ε0, Q grande, sobre R ao quadrado, o R, né. Essa aqui é a equação do campo elétrico. E a gente observa logo de cara, né, que esse campo elétrico, o que é que acontece? À medida que eu me afasto da carga, né, da carga Q grande, que é a carga fonte, à medida que essa distância aumenta, né, o campo elétrico diminui. Então, o campo elétrico ele é mais forte nas proximidades da carga, né? À medida que eu vou me afastando, esse campo elétrico, né, se eu for fazer aqui um gráfico, né, do módulo do campo elétrico, né, versus a distância, né, eu tenho uma carga aqui, né, aí o que é que acontece? O campo elétrico dentro da carga é nulo, né, e à medida que eu vou me afastando, esse campo elétrico ele vai diminuindo.
beleza? Varia com o quadrado da distância, né? Bom, professor, por que que o senhor falou nessa característica da permissividade, né? É porque quando a gente trabalha com os condutores, né, na presença de um campo elétrico, se aparecer um campo elétrico, né, dentro de um condutor, vai haver o movimento de elétrons, né? Quando aparece um campo elétrico na presença de material isolante, o que é que acontece? Esse material ele vai se polarizar eletricamente, né? Por exemplo, se a gente tiver duas cargas pontuais, né? Mais que e menos que, né? Imersas em água destilada, né? Então, o que é que eu estou querendo... Então, antes de a gente ir para a questão, né? Antes de a gente ir para a questão. Se eu tiver duas cargas, né? Por exemplo, aqui, ó. Um recipiente, né? Água destilada, né? E aqui eu coloco dentro desse recipiente, né? Uma carga mais que, e aqui do lado de cá, uma carga menos que, né? Então, falando rapidamente, isso aqui eu tenho água, né? H2O, água. A molécula da água, as particularidades da molécula da água, né? H2O, né? Devido à disposição geométrica, né, dos elementos da água, né? A água ela tem uma distribuição, né? Mais ou menos assim. Para um lado, elas ficam mais carregadas positivamente, e para o outro lado, mais carregadas negativamente. Aí o que é que acontece? A molécula da água, né, na presença de um campo elétrico, vamos supor que surge um campo elétrico aqui, né? Um campo elétrico E. Então o que é que vai acontecer? Essa molécula da água, ela vai se deformar. Ela vai ficar assim achatada, né? Devido à presença do campo elétrico, né? E essa disposiçãozinha aqui, a gente, como tem cargas positivas para um lado, cargas positivas para o outro, a gente batiza isso aqui de dipolo elétrico, né? Então, quando eu estou aqui com duas cargas, né, imersas dentro d'água, né, água destilada, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter esses dipolos elétricos aqui, ó, carga negativa para cá, que está sendo atraído pela carga positiva, né? E assim sucessivamente, né? Essa distribuição desses dipolos elétricos da água, né? Se distribui aqui uniformemente em torno da carga Q, né? Que é a carga original. E aqui do lado de cá a gente vai ter, né? Com polaridade invertida, os dipolos elétricos sendo atraídos, né? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como é um desenhozinho meio enfadonho, né? Eu já fiz aqui, né? Como é que ficaria a disposição, né, desses dipolos elétricos, né? A partir da presença dessas duas cargas, mais Q e menos Q. Então, o que é que acontece, né? A tendência é que o campo elétrico, né, ele polarize, né, e alinhe todos esses dipolos elétricos, né? E numa carga dessa aqui, o que é que acontece? Vai ter uma redução, né? Vai ter uma carga polarizada. Por exemplo, na carga positiva, né, vai ter uma carga de polarização ou carga polarizada menos que esse menoszinhos aqui da carga positiva, da carga do dipolo elétrico, né? E na carga negativa a gente vai ter uma carga de polarização, esse mais Qzinho aqui que está distribuído, né, ao longo da superfície, distribuído uniformemente ao longo da superfície da carga menos Q. Ok? Eu não vou fazer esse desenho todo, mas o campo elétrico, a tendência que é alinhar, né, esses dipolos elétricos, né? Esses dipolos elétricos são alinhados segundo a linha de força do campo elétrico. Então, na carga mais Q, né, na carga
original mais Q, a gente vai ter, né, uma carga de polarização menos QP. Professor, o que é QP? É a carga polarizada ou de polarização. Voltando para cá, né? Ó, essa cargazinha aqui, né? Na vizinhança aqui, as cargas, né, dos dipolos elétricos se anulam, mas aqui não tem como se anular, né? Então tem uma cargazinha resultante, né, negativa menos QP. Essa carga positiva aqui, como tem um dipolozinho vizinho a ele, né, carregado negativo, positivo, ó, nessa vizinhança aqui se compensa, né? Mas essa aqui fica sem compensação. Então existe uma carga de polarização. De modo que a carga resultante, né, nessa região, né, vai ser Q menos QP. Né? Em menos Q, né, da mesma forma, né, vai ter a carga de polarização mais QP. De modo que a carga resultante vai ser Q, aliás, menos Q, né, mais a carga de polarização QP. De modo, né, que a força elétrica, né, quando a gente coloca um meio diferente do vácuo, né, a força elétrica ela vai se alterar. A força elétrica, né, pegando só o módulo, né, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, né, vezes Q menos QT. Né. Do ponto de vista da carga positiva, né, a carga positiva ficou Q menos QP. Então, a força de atração em relação a outra carga, que é a carga negativa, né, vai ser Q menos QP. Vai ser Q. E na outra carga, que é a carga negativa, vai ser Q menos QP. E vice-versa, né? Do ponto de vista da carga negativa, ela olha para a outra carga, né? Vê a carga Q, né? E ela como sendo Q menos QP. Então, de modo que vai ser sempre Q menos QP. Ou menos Q mais QP, né? Vai ser sempre a diferença. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando eu comparo essa força, né, com a força elétrica, né, quando as cargas estão dispostas no vácuo, por exemplo, F é zero, né, que é 1 sobre 4π epsilon zero, né, mais Q menos Q, né, R ao quadrado, né, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, Q ao quadrado sobre R ao quadrado, né. A gente observa, né, que como a carga diminuiu, se a gente comparar essa equação aqui com essa equação de cá, a força diminuiu quando eu coloquei no meio da água. Por quê? Porque a carga de polarização, né, diminuiu uma das cargas originais. Então, o que é que a gente pode fazer para escrever essa equação? Essa força, a gente já está vendo, né, que a força Fe no meio da água, né? Por exemplo, está aqui H2O, né? H2O, ela é menor do que a força Fe no vácuo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com a permissividade maior. Vou trabalhar, por exemplo, com a permissividade da água, epsilon da água, H2O, maior do que o epsilon zero, né? De modo que a minha equação pode ficar o seguinte, 1 sobre 4π epsilon, né? E aqui, né, essa influência da carga de polarização, né, vem para o epsilon aqui, né? Então vai Q vezes Q dividido por R ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre 4π epsilon da água, né? Vezes Q ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, quando a gente compara isso aqui com isso aqui, né, a diferença, né, é a permissividade do meio, né? A permissividade do meio indica a capacidade do meio, no caso aí o meio é isolante, né, de se polarizar.
Então, quanto maior for esse epsilon, né, maior vai ser a capacidade do meio se polarizar. Por exemplo, né, a gente pode trabalhar também com a chamada permissividade. Essa permissividade aqui seria uma permissividade absoluta, né? A gente podia trabalhar também com a permissividade relativa. A permissividade relativa, né? Ela é dada pela permissividade absoluta dividida pela permissividade do vácuo, né? Permissividade absoluta do meio. Por exemplo, se eu tiver aqui os materiais, né? Se eu tiver o vácuo, né? A permissividade relativa do vácuo é 1, porque vai ficar a permissividade do vácuo dividido pela permissividade do vácuo, né? E esse valor vai ser a unidade. Se a gente estiver trabalhando no ar, né? Essa permissividade do ar, ela vai ser 1,006, né? Ou seja, o ar, ele é fracamente polarizado, né? O ar, fracamente polarizado. Se a gente tiver a mica, né? A permissividade da mica é aproximadamente 6, a permissividade relativa, né? A água, a permissividade da água é 81. Olha aqui a permissividade da água, né? Então, para assentar esses conceitos aí, né, a gente vai fazer um exercício, né? Para a gente aproveitar essa teoria aqui, né? O exercício é esse aqui. Eu tenho duas cargas pontuais, mais que e menos que, estão imersas na água, né? Água destilada, que é água pura, né? Calcular o valor das cargas de polarização induzidas ao redor de cada carga, né? Então, para resolver esse problema, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que na água, né, a força elétrica vai ser igual aqui a 1 sobre 4π epsilon zero, né, vezes Q, né, carga de polarização menos QP dividido por R ao quadrado, né, força elétrica na água. Então, o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando esse QP. Mas a gente viu agora que a gente pode reescrever essa equação, né, em função de quê? De uma permissividade, que é a permissividade do meio, né? Então, isso aqui é igual a 1, né, sobre 4π epsilon, que é a permissividade da água, né? Q vezes Q, que são as cargas originais, né? Vai dar Q ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Então, é só extrair o valor de QP, né? Antes, para extrair esse valor de QP, eu vou simplificar a equação, né? Então, essa carga aqui, se corta com essa carga aqui, sobra um Q aqui, né? Esse R ao quadrado eu corto com esse R ao quadrado de cá, né? Esse 4π eu corto com esse 4π de cá, né? E esse epsilon aqui vai ser o quê? Esse epsilon vai ser igual a epsilon zero, né? Vezes o epsilon R. Então eu posso cortar esse epsilon zero daqui com esse epsilon zero daqui, né? No caso aqui, essa permissividade aqui é a permissividade da água, né? Então, o que foi que sobrou? Sobrou Q menos QP, Q menos QP, né? Desapareceu tudo, né? E aqui sobrou um Q, e aqui sobrou um Q sobre epsilon R, que no caso aí é a água, né? Então, dessa equação aqui é só explicitar o valor de QP. Beleza?
Então vamos explicitar o valor de QP, né? QP. Manipulaçãozinha simples, né? QP vai ser a permissividade relativa da água, menos 1, dividido pela permissividade relativa, vezes Q. Né? Então, a carga de polarização, né? Desse experimento aí, nesse exercício, né? Vai ser igual a 81 menos 1, né? Porque a permissividade relativa da água é 81, dividido por 81 vezes Q. Esse valorzinho aqui, QP, ó, ele é aproximadamente 99, 80 dividido por 81 dá 99% de QP. Ou seja, né, a carga polarizada, né, é quase igual à carga livre, né? Carga polarizada é quase igual à carga livre. Né? Por que isso aí, professor? Por devido, né, ao grande valor da permissividade. Então, conclusões. Quem pode chegar desse exercício, né? A carga polarizada, primeiro, né? A carga polarizada é quase igual à carga livre. Em virtude do grande valor, né? O epsilon R da água, né? Ser muito maior, né? Do que o epsilon R do vácuo. Outra conclusão, o valor da força fica reduzido de 81 vezes. Uma característica interessante, né? A força que atua com as cargas, nas cargas imersas dentro d'água, né? É 81 vezes menor do que as cargas que atuam, né? No vácuo, né? Então essa força aqui, ó, chama de FeH2O, né? Essa força Fe em H2O, ela é bem menor do que a força Fe0, zerozinho aqui de vácuo, né? Ok? Então, é um exercício interessante que a pessoa só resolve se tiver visto recentemente essa teoria, né? Essa teoria de a gente modificar, né? O efeito da carga de polarização na redução da força, né? Introduzindo um conceito, né, interessantíssimo, que é essa permissividade, né? Ok? Então vamos para outro exercício, né? Para o outro exercício. É um outro exercício também capcioso, né? Que tem que estar com a teoria bem em dia para poder resolver, né? Então, o outro exercício que a gente vai resolver na aula de hoje é esse aqui. Esse exercício aí, eu propus como desafio, né, para vocês em sala de aula. Quem conseguisse demonstrar essas proposições aí que está refutar, no caso, né, essas proposições, você estaria com 10 em N1, né? Como não houve tempo possível, né, para vocês me apresentarem a solução, né? Então eu vou resolver aqui para vocês, né? Então a questão é a seguinte: se alguém lhe propusesse a substituição na lei de Coulomb do produto das cargas Q1 Q2 pela soma algébrica das cargas Q1 mais Q2, como você refutaria tal proposta? Olha que questão interessante, né?
Você já pensou se o Coulomb, né, quisesse seguir um caminho diferente, né, de Newton, né? No lugar de fazer produto das cargas, fazer a soma das cargas, né? Como a gente poderia refutar, né, essa teoria, essa tal proposta, né? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho aqui as cargas Q1 e a carga Q2. Vou colocar duas positivas, né? Maior do que zero, maior do que zero, né? Linha de ação entre as cargas, né? Então a força aqui, como as cargas são positivas, essa força é de repulsão, né? Então a força, originalmente a força elétrica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa força como sendo a força F21. F21. Vamos já ver por quê. A força F21, né, seria K0, né, Q1, Q2, né, dividido por R ao quadrado, né. Ok? E o que seria essa força? É a força F21, força que atua na carga 2. Isso aqui é a minha convenção. Na nota de aula eu convencionei o contrário, né? Mas só para ver que a gente pode variar, se eu especificar antes de resolver o problema, né? A gente especificou a nossa convenção, a gente pode resolver o problema, né? Força que atua na carga 2 devido à carga 1, né? Então a convenção, força que atua na carga 2 devido à carga 1. A gente quer substituir por essa aqui, né? F21, né? Igual a K0, Q1 mais Q2 dividido por R ao quadrado. Eu quero substituir por isso aqui. Então, através de uma situação simples, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que eu tenha duas cargas, né? Q1, por exemplo, né? Q1. Sobreposta a Q1, eu tenho uma carga Q2, positiva também, Q2, né? E aqui eu tenho uma carga Q3, positiva, né? Então, com três cargas, né? Situação simples, né? Essas duas cargas sobrepostas, né? Distância entre elas R, né? A força resultante, né? Seria o quê? Seria o somatório das forças entre Q1 e a carga 3, né? E a força entre a carga 2 e a carga 3. Então, por exemplo, a força, né, entre a carga 1 e 3, né, seria a força na carga 3 devido à carga 1. Ok? E teria também aqui a força, né, devido à carga 2, né, na carga 3. Convencionei o contrário, né? Fico me confundindo. Então, a força que atua na carga 3 devido à carga 1 está para cá, né? E a força que atua na carga 3 devido à carga 2 está para aí. Então, a força resultante, né? Dessas duas cargas aí, que seria a força na carga 3, né? Seria a força F31 mais a força F32, ok? Então vamos pegar outra coisinha aqui, né? Olha, voltando para cá. Eu tenho a força resultante, né? Só fazer o esboçozinho rapidamente aqui. Q1, Q2, né? Q1, Q2, carga Q3, né? Tem a força aqui F31, a força F32, né? E a gente vai ter a força resultante, né? Que é a força 3. Como estão na mesma direção e sentido, é só somar, né? Distância R, né? Então, a força na carga 3 vai ser K0
ou 1 sobre 4πε0, né, para a gente se acostumar. Q1 mais Q3, Q1 mais Q3 sobre R ao quadrado, né? Mais 1 sobre 4πε0, né? Q2 mais Q3 sobre R ao quadrado. Professor, por que o senhor escreveu logo assim? Porque isso aqui eu já sei que é a força F31. E aqui é a força F32. Ok? Tá certinho, né? Então, a soma das duas é a força resultante na carga 3. Por que o senhor está somando direto, não está considerando o ângulo nem nada? Porque elas estão alinhadas, estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, a soma geométrica se transforma numa soma aritmética, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar em evidência, né, tudo isso aqui. Né? Colocou em evidência tudo isso aqui, ó. Então, a gente vai ficar Q1 mais Q3 mais Q2 mais Q3. Q3 mais Q3 dá 2Q3. Então, a força vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q1 mais Q2 mais 2Q3. Olha que coisa linda. R ao quadrado, né? Ok? Tempinho aí para vocês sentarem a poeira aí, né? Essa aqui é a força resultante, né? Devido à ação dessas duas cargas, Q1 e Q2 sobre Q3. Agora, se eu pegar e considerar o seguinte, ó. Considere a carga grande Q, né, como sendo Q1 mais Q2. Carbono Q igual a Q1 mais Q2. Então, a força, né, dessa carbono em relação à carga 3 vai ser o quê? Vai ser F3 igual a 1 sobre 4πε0, né? Carga grande, né? Mais Q3 dividido por R ao quadrado. Quando eu substituo aqui, né? Vai ficar 1 sobre 4πε0 Q1, carga grande, mais Q2, mais Q3, né? Dividido por R ao quadrado. Que é que a gente percebe quando a gente considera, né, que as cargas estão concentradas. Eu juntei as cargas todinhas, Q1 mais Q2, deu a carga grande, né? Então, a atuação dessa carga grande, né? A força de ação da carga grande em relação à carga Q3, né? A gente vai ser dada por isso aqui, se a gente considerar como as forças sendo proporcionais ao somatório das cargas, né? Então, a gente observa que a gente tem aqui resultados diferentes. Então, furou isso. Então, esses resultados diferentes indicam, né, que Q1 e Q2 interagem. E como a relação entre as cargas e campo é intrínseca, né, a presença da carga Q1 perturba a carga Q2 e vice-versa. Esse resultado, né, não é compatível com o princípio da superposição de campos elétricos, né? Então, devido a essa diferençazinha aqui, né, Q1 perturba Q2, né? Então, o que implica que não é compatível, vou escrever uma conclusão simples, né? Não é compatível com o princípio da superposição do campo elétrico. Professor, eu não entendi o que é esse negócio da superposição.
explicando melhor o que é esse princípio da superposição, vamos supor que aqui eu tenho uma caixinha, né? Ó. Nessa caixinha, se eu entrar com x1, né, vai sair aqui com y1. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma função. Né? Eu digo que essa função segue o princípio da superposição. Se entrar x1, sai y1. Se entrar x2, né, vai sair y2. Né? Se entrar na mesma caixinha, né, ó, x, né, como sendo x1 mais x2, né, tem que sair aqui y, né, igual a y1 mais y2. Né. Então, quando o sistema, né, o sistema físico, né, ele obedece esse princípiozinho aqui, significa que esse sistema ele obedece o princípio da superposição. E o campo elétrico tem essa qualidade, né? Isso aí verificado até experimentalmente, né? O princípio da superposição. Aí, para sentar poeira, dê uma olhadazinha aí na solução, né? E a gente vai para outra questão, né? O item B, né? Esse aqui foi o item A, né? Vamos resolver o item B. Cadê a questão? Onde foi que eu botei a questão? Questão. O outro item da questão B, que é aquele que é na questão B. E se fosse proposta a raiz quadrada de RQ1 a RQ2? Olha que coisa interessante, né? Se a gente propusesse, né? Vou pegar uma folhinha aqui. O item B, ó. O item B. Se a gente propusesse substituir Q1 vezes Q2, né? A gente substituir por raiz quadrada de Q1 vezes Q2. Será se isso aí era possível? A força elétrica, né, escrita como sendo 1 sobre 4π ε0, né, vezes raiz quadrada de Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Onde é que fura aí, pessoal? O furo, né, tá o seguinte, que o produto das cargas Q1 vezes Q2, né, tem que ser sempre maior do que zero, né? Porque não tem sentido físico, né, uma raiz quadrada do número negativo. Então, vai contra a natureza, né, esse produto ser sempre positivo, ou as cargas seriam negativo vezes negativo, daria positivo, né, ou positivo vezes positivo, que daria também positivo. Só que na natureza tem cargas positivas e cargas negativas. Então, negativo vezes positivo, né? Daria negativo, então não tem sentido físico, né? Então vai contra a natureza, né? Que tem dois tipos de carga, né? E o item C, né? O item C da questão, né? Se a proposta, né, fosse o quadrado de Q1 vezes Q2. Né? Q1 vezes Q2 ao quadrado. Né? Então, o item C, né, eu quero substituir Q1, Q2, né, por Q1 vezes Q2 ao quadrado. Então, a força elétrica, né, ficaria assim, 1
sobre 4π epsilon zero, né? Vezes Q1, Q2 ao quadrado, R ao quadrado, né? Ok? Então, onde é que está o furo aí? Por que que não pode ser? Porque Q1 vezes Q2 ao quadrado, né, é sempre maior do que zero. Se é sempre maior do que zero, quer dizer que essas forças, né, vão ser ou de atração, vai ser sempre de atração ou sempre de repulsão, que vai de encontro à natureza das cargas elétricas, né, da interação entre as cargas elétricas. As forças, né, vão ser sempre forças só de atração ou repulsão contra a natureza. Vai de encontro à natureza. Vai de encontro à natureza. Aqui vai em contra a natureza porque não tem sentido físico para uma raiz quadrada de número negativo, né? E aqui vai em contra a natureza porque a força seria sempre de atração ou repulsão, né? Ok? Questãozinha interessante, né? Para a gente pensar. Agora vamos para as questõezinhas mais triviais, né? Fazer mais uma questãozinha para a gente encerrar. Questãozinha trivial, né? Dos livros do ensino médio, né? Em um meio cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9 Nm² curva menos 2, são fixadas duas cargas pontiformes, uma positiva, né, maior do que zero, 3,2 microcoulomb, né, uma segunda, né, distante, né, distância entre a carga 1 e a carga 2, 60 centímetros, de 2,4 micro, né, lembrando que esse microzinho aí, né, é igual a 10 a menos 6, né? Então, 10 a menos 6 do Coulomb, né? Observando a figura, determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto 3, olha as condicionantes do problema, localizado na mediatriz, o que é mediatriz, pelo amor de Deus, no segmento que une as cargas. Muito simples, né? Interpretação de texto. No ponto 1, eu tenho a carga Q1. No ponto 2, eu tenho a carga Q2. A distância entre essas duas cargas, 60 centímetros, né? E o ponto 3, quando eu desço aqui, ó, ele toca exatamente na metade, né? Dessa distância de 60 centímetros aqui, né? É a mediatriz, né? E esse ponto 3 está localizado a 52 centímetros, né? Do ponto médio, né? 1, 2, né? Da distância média R1, 2. Esse aqui é dado do problema, dado, etc. Né? Então, o que é que a gente quer? Vamos olhar o probleminha de novo, né? Em um meio cuja constante elétrica do vácuo, né, são fixadas duas cargas, Q1 e Q2. Observando, a determina a intensidade. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o campo elétrico resultante no ponto 3. Professor, que coisa difícil. Muito difícil. É não, minha filha. É não. Vamos resolver. Basicamente, a gente tem que traçar algumas linhas, né, para auxiliar, né? Então, a gente vai fazer a linha de ação entre a carga Q1 e o ponto 3. Carga Q1 e o ponto 3. Né? Essa distância eu vou chamar de R13, né? Uma linha de ação entre a carga Q2 e o ponto 3. Vou chamar essa linha de R23, né? E aqui eu tenho a linha de ação R12. Esse ponto aqui eu chamei de ponto 4, né? Que é a mediatriz de R12, né? Então eu tenho essa distância daqui para cá, R34, né? Bom, né? Identifiquei cada pontozinho, né? Cada segmento aí, né? Então o que é que eu quero? Eu quero o campo elétrico resultante no ponto 3. Então vamos fazer o seguinte, ó.
De cara, né? Isso aqui é um ângulo retângulo, né? De cara a gente tem que determinar, né? Porque o campo gerado, né? No ponto 3 devido à carga 1, eu vou chamar esse campo, né? Como é uma carga positiva, esse campo é saindo. Eu vou chamar de E3, 1. Como eu estou marcando a direção e o sentido dele, está aqui, é 3, 1. A carga 2 também cria um campo no ponto 3, né? Então esse campo, né, segue a linha de ação. A carga 2, como ela é menor, né, em módulo do que a carga 1, né, que é a carga 1, 3,2, então essa força é um pouquinho menor. Fazer assim, né? É 3, 2. Professor, esse negócio está muito pequeno. Daqui a pouco a gente amplia, né? Mas antes da gente calcular, ó, porque o que é o campo E31? E31 vai ser o que? K0, 1 sobre 4π ε0, né? Vezes Q1, né? Dividido por R, 13 ao quadrado. Essa aqui é a minha carga-fonte, né? Lembrando, né? Carga-fonte. O campo E32 vai ser 1 sobre 4π ε0. A carga-fonte agora é a carga Q2, né? Essa distância daqui para cá, R23 ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir essa distância, né? Então, para descobrir essa distância, ó, se eu tenho esse pedaço aqui, se eu tenho R1, 4, né? R1, 4 é igual a 30 centímetros. Se eu tenho R3, 4, R3, 4 igual a 52 centímetros, né? Então, por Pitágoras, né, ó, a hipotenusa, R13 ao quadrado vai ser igual a R14 ao quadrado mais R34 ao quadrado. Então, vai ficar R13 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 52 ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de ambos os lados, né? A gente explicita, né? Esse R13, eu já fiz as continhas, né? Que eu não sou besta. Está aproximadamente 60 centímetros, né? Então, R13 é igual a R23, né? Que é também 60 centímetros. Ora, vamos dar uma explicitada melhor. Vamos pegar outra folhinha, né? Tem uma carga aqui, Q1, Q2, né? E tem um pontozinho aqui, ponto 3, né? Então eu tenho o campo E3, 1, e tenho aqui o campo, ponto 3 aqui, o campo E3, 2. Então meu campo resultante, né, vai ser a composição desses dois campozinhos aqui. Meu campo E3 vai estar aqui. Ah, professor, para calcular esse campo E3 eu preciso saber desse ângulo. Quanto é que é esse ângulo aqui? Então vamos fazer o seguinte, ó, tudo é 60 graus, né? Então é um triângulo equilátero. Então esse ângulo aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, né? E aqui é 60 graus. Então esse ângulo aqui, ó, também opostos pelo vértice, né? Também é 60 graus, né? Então a gente vai usar a lei dos cossenos. Professor,
Que diabo é isso? Lei dos cossenos, né? Da disciplina de geometria, né? Lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos diz o seguinte: se eu tiver aqui um triângulo qualquer aqui, ó, com esses lados aqui, ó, A, B, C e esse ângulo aqui ser o ângulo alfa, né? Então esse cateto oposto aqui, né, ao ângulo alfa, C ao quadrado, né, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Isso aqui é que é a lei dos cossenos, né? Professor, como é que eu vou aplicar a lei dos cossenos aí, ó? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui o ponto, vou fazer aqui, ó, só mudar só a direção. Aqui eu tenho, por exemplo, né, o E31, o E31. Aqui, ó, eu tenho o E32, né? Mudei a direção só para a gente visualizar melhor. E aqui eu tenho o campo E3. O detalhe é o seguinte, ó, prolongando aqui o E31. Aqui é o E32, então esse ângulozinho aqui é alfa, né? E esse alfa é 60 graus. Professor, mas eu não quero nada disso, eu quero saber quanto é que é isso aqui. Então eu vou usar aqui, ó, esse ângulozinho aqui é 180 graus menos alfa, que é 60, né? Então, esse lado aqui eu sei o valor dele. Esse lado aqui eu sei o valor dele. Ok? Então, o E3 ao quadrado, né, vai ser igual ao E31 ao quadrado mais o E32 ao quadrado menos 2 vezes E31 vezes E32 vezes o cosseno de 180 graus menos alfa. Cosseno de 180 graus menos alfa, né, é igual a menos cosseno de alfa. Professor, como foi que você enxergou isso, né? É o seguinte, eu tenho um círculo trigonométrico, né? Esse eixo aqui é chamado eixo dos cossenos. Cossenos. E esse eixo aqui é chamado eixo dos senos, né? Se eu tiver um ângulo alfa aqui, ó, esse ciclo trigonométrico, né, ele tem um raio igual a 1. Então, se eu tiver um ângulo alfa medido a partir daqui, né, um ângulo alfa, né, o cosseno de alfa é a projeção desse segmento aqui, né? E o seno de alfa, né, vai ser a projeção desse segmento aqui, né? Então, tanto o cosseno como o seno tem no máximo o valor 1, né? Então, essa distância daqui para cá é o seno, né? E essa distância daqui para cá é o cosseno, né? Aí eu tenho o ângulo, vamos projetar 180 aqui, ó, 180, né? Aqui é 0, 90, 180, né? 180 menos alfa. Então eu tenho 180 menos alfa. Então, quando eu projeto aqui eu tenho menos cosseno de alfa. Então, o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, né? Então, na minha equação fica o seguinte. E3 ao quadrado vai ser E31 ao quadrado mais E32 ao quadrado, mais, né, que menos com menos, né, na lei dos cossenos aqui eu tenho menos, né,
como é cosseno de 180 menos alfa, né, que é menos cosseno, né, então menos com menos, né, fica alfa, né, esse menos cosseno, assim. Então, mais 2 vezes E31 vezes E32 vezes cosseno de alfa. Olha aqui. Pessoal, então para calcular isso aí, basta eu saber quem é E31, E32, né? Então quem é E31? E31 vai ser 1 sobre 4π ε0 ou K0, né? K0, Q1 sobre R13 ao quadrado, né? Então vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes Q1. Q1, lembrando aqui o nosso probleminha, Q1 é 3,2 microfarad, né? Positivo, né? Tudo é positivo, né? E Q2, 2,4 microfarad, né? Então 3,2 vezes 10 a menos 6, né? Dividido por R ao quadrado. Só que a distância, né, é 60 centímetros. Então vai ficar 0,60, que é 0,60 metros, né, ao quadrado. Fazendo essas continhas que eu já fiz aqui, né, isso aqui dá 8 vezes 10 a 4, né, Newton por Coulomb, né. Pessoal, como é aquela história do senhor cancelar, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dá 6 vezes 10 a menos 4, né? Então, 6 vezes 10 a menos 4, né? Então, 10 a 9 vezes 10 a menos 6, 10 a 9, 10 a menos 6, dá 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 10 elevado a 3, né? Aí aqui eu tenho 10 a menos 4, né? Dá 10 elevado a 7. Fazendo o restinho das contas, né? 9 por 9 dá 3, né? Por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. 3,2. Fazendo as continhas, a gente chega nesse valorzinho aqui, né? Ok? Então aqui é 10 a menos 1. Então, é 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 passa para cima, fica 10 a 5, né? 10 a 3 com 10 a menos 2 dá 10 a 5. As continhas aqui, 3 vezes 3,2 dividido por 2, né? Dá 8, né? Essa continhazinha aqui dá 8, né? E ajustando, né, os expoentes aí, dá 8 vezes 10 a 4. As continhas é fácil de fazer. O campo é 3, 2, né? Vai ser K0, Q2, R, 2, 3 ao quadrado, né? Então vai ser 9 vezes 10 a 9, 2,4 dividido por 0,6 também ao quadrado, né? Aqui vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, né? Vai ser igual a 6 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, né? Então, substituindo esses valores aqui, né? A gente chega no valor de E3. E3 igual a quanto, né? E3 com seno igual aproximadamente a 1,2 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, né? Vocês confiram as continhas aí, né? Para checar bem direitinho, né? A gente não pode perder muito tempo com conta, né?
Então, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Com esse exercício aqui, a gente pode resolver mais facilmente, né, as atividades 1 e 2. As atividades 1 e 2 vai ficar para o N1 e as atividades 3 e 4 vai ser a nota do N2, ok? Então, um abraço, até a próxima aula.